Deus, nós já chegamos em João 9. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é poder e vida. Deus, em nome de Jesus, abra as nossas mentes, abra o nosso coração. Pai, que não haja nenhuma resistência à tua palavra. Pai, mas nós, como filhos, venhamos a aceitar a comunhão contigo, Pai. Que nós possamos abrir as nossas portas para que o Senhor entre e ceie, Pai. Em nome de Jesus, através da tua palavra, fala conosco com voz audível. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa casa, a nossa família, Pai, a nossa igreja e, Senhor, e tudo e todo propósito que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, João 1 fala, né? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, eles já assumiram que tinha pecado, porque não tinha por que esse cego, esse criança nascer cego. Só poderia ser pecado, né? Eles já perguntaram, assumindo, mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, tem coisas na nossa vida que acontecem, não é porque a gente pecou. É porque Deus tem um propósito maior e às vezes a gente não vai entender, como esse cego. Deus tem um propósito maior e a gente precisa de passar por esse processo. E coitado desse cego, né? Porque ele passou a vida toda cego, mas Deus curou ele e ele pôde contar ali um milagre, porque os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. E ele nunca tá focado só em uma pessoa, né, gente? Às vezes, Jesus, o próprio filho dele, né? Ele entregou para que a gente possa ter vida e vida em abundância, né? Então, e ter salvação. Então, todos nós estamos sujeitos ao grande plano de Deus, né? Que não tem a ver só com a nossa vida. Vamos lá, vamos continuar. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. Detalhe, desculpa que eu esqueci de falar. Versão Almeida, Revista e Corrigida, tá? João 9:6. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Não é este o nascido, né, cego, que eles deviam estar perguntando? E então aqui o nome de Deus é glorificado. Aqui Deus se manifesta, né? Então esse foi o propósito desse cego ter nascido assim. Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Agora já pensou se esse homem não tivesse ido até o tanque de Siloé, não tivesse obedecido? Já pensou? Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. No versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Jesus fez um grande milagre e a única coisa que eles viram foi que era sábado. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me
e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. É versículo 18, gente. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, os fariseus já estavam obstinados que Jesus, ninguém poderia confessar Jesus, né? Então, os pais ali com medo respondem, né? Vai perguntar pro meu filho, ele é meu filho, eu só garanto que ele é meu filho. Ele era cego. E em meio a esse grande milagre, eles focaram somente que Jesus curou no sábado. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, então a gente tem que analisar. Deus está fazendo várias coisas, coisas grandes e pequenas. E às vezes o nosso foco está em alguma coisa que não está indo de acordo com o que a gente pensava que deveria ser e acontecer. Então, é bom a gente analisar também se a gente não está sendo como os fariseus. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Não tem como negar, né? Um milagre. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vô-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Né? Na verdade, eles estavam perguntando ele para ver se ele mudava de história, né? E ele foi ali, o ex-cego, né? Ele foi ali bem ousado, né? Porque, tipo assim, por que vocês estão me perguntando de novo se eu já falei e vocês não estão querendo escutar? Então, o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais da onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Não tem como negar. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Então, Jesus deixou bem claro que ele não nasceu daquela forma por causa de pecado, mas assim eles assumiam, né? E assim às vezes nós assumimos também, né? Alguém está passando por alguma dificuldade, a gente acha que é pecado e muitas vezes não é. É Deus trabalhando, é Deus glorificando o nome dele, engrandecendo o nome dele. Então, a gente precisa de prestar bastante atenção e não julgar de forma alguma.
Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Então, Jesus aqui vai se encontrar com o cego, antes de dar resposta para os fariseus, tá? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Agora aqui não dá para entender, né? Se ele não reconheceu Jesus nem pela voz, né? Porque ele estava cego quando ele teve o primeiro encontro com Jesus. Mas ele não reconheceria a voz? Não sei, porque Jesus vem ter com ele. Aí ele pergunta: Crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Então, talvez aqui, depois que Jesus falou, é o que falas contigo, que ele lembrou de Jesus, não sei. Mas esse homem teve um encontro verdadeiro com Jesus. Prosseguiu Jesus, versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Eles já sabiam que isso era verdade, né? Perguntaram. Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado, né? Porque quando a gente está na ignorância, a gente não tem pecado. Mas se a gente sabe, pecado é. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, então essa aqui era a última parte. E aí Jesus vai ter com, se fossem cegos, ok. Então, quando a gente está na ignorância, a gente não tem pecado. Mas se a gente sabe e continua pecando, aí é mais embaixo, né? Como que a gente falava lá no Brasil. O negócio é mais embaixo. Porque nós temos a graça de Deus, né? Mas a gente não tem que ficar crucificando Jesus todas as vezes e continuar pecando. E aqui eles falavam que sabiam da lei, sabiam de Deus, né? Sabiam de Moisés, que eram servos de Moisés, e continuavam no mesmo erro, que era perseguir Jesus. E então, para a gente analisar em nós, né? O que que nós estamos fazendo? Qual a resposta que nós estamos dando? Como que nós estamos vivendo a nossa vida? Será que nós estamos igual as pessoas que julgaram esse cego? Então, vamos analisar para que em nós não tenha nenhum julgamento de outras pessoas, que a gente possa olhar para dentro da gente e ver se não há em nós nenhuma cegueira. Amém? Amém. Então, é isso daí. E vocês tenham uma ótima noite e que Deus continue falando com vocês através da palavra. Ô, gente, eu vou fazer um comentário aqui também, né? Porque quando eu falei estudo bíblico, né? Nós vamos estudar o livro de João. Talvez algumas pessoas pensou assim, a gente vai entrar em teologia. E não, né? É um escutar o que que Deus está falando em cada palavra, está presente, lendo os capítulos, prestando atenção em cada linha, em cada história, em cada palavra, né? Porque Deus é assim que ele fala com a gente estando presente e deixando ele falar através das histórias, tudo serve pra gente. Marmita, meu. Então, gente, boa noite para vocês, Deus abençoe e continuem firmes, firmes em Jesus. Beijos. Boa noite. Noite.